Por acaso já chegaram para você e já perguntaram, você tem fé? Ou já disseram, ei, demonstra essa tua fé aí com obras. Então, fé é um assunto bastante importante para nós, né? Cristãos e possivelmente não cristãos, né? Mas a fé, né? O que é isso, né? O que danado é fé? Ter fé, o que é ter fé, né? Hoje eu quero falar com você sobre isso, né? Sobre o que é ter fé. Partindo do pressuposto que você que está me vendo é um cristão, ou talvez uma pessoa que esteja não mais no caminho da fé, mas seguindo por algum caminho que você acha mais coerente, né? Eu quero que você já teve contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, esse vídeo eu vou ter que usar a Bíblia para poder falar da fé cristã, né? Então, eu quero, se você possivelmente tiver uma Bíblia ou algo na sua casa que você queira usar, pode ficar à vontade, tá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você lê na Hebreus, capítulo número 11, versículo 1. Vamos fazer uma leitura até o versículo 6. E diz assim a Escritura: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não te veem. Porque pela fé, por ela, os antigos alcançaram testemunho pela fé. Entendemos que os mundos, pela fé de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. Muito bem. Levando em consideração só essa parte, né, de Hebreus, a gente pode estabelecer aqui, sem sombra de dúvida, o que é fé. Né? Pegando primeiramente o versículo número 1. Aqui o versículo número 1 ele vai identificar a fé como a firmeza, né? Algo firme, algo concreto, é o fundamento, né, das coisas que se esperam. Então, a fé é uma certeza fundamental, é a certeza de esperar alguma coisa. Né? Então, no resto do versículo vai dizer, e é a prova das coisas que não se veem. Né? Então, essa tradução da palavra aqui de Hebreus, ela nos dá uma conotação de algo que é concreto, de se esperar e a prova daquilo que eu estou aguardando, né? Daquilo que eu estou esperando. Né? Então, ele é a certeza disso que eu espero. Né? Então, pode ser algo que eu não estou vendo agora, mas que eu aguardo, e ela é a certeza de que isso é a certeza no lançamento de uma esperança. Então, a fé é nós esperarmos em algo, é termos esperança em uma coisa, mas não uma esperança que simplesmente se vai, que não é uma esperança de algo que pode ou não acontecer, mas é uma esperança e uma confiança em algo que vai acontecer, que é certeza de acontecer. Né? Então a fé é a certeza inabalável naquilo que Deus diz de si mesmo. Porque, veja, Deus fala de si mesmo, Deus promete, Deus diz aos homens, Deus comunica aos homens a sua vontade para que o homem viva santificadamente, em santidade, se santificando, e Deus fala ao homem sobre as coisas por intermédio da palavra, por intermédio da revelação, mas aí o homem pode achar que isso não é algo que se possa crer, né? Que é algo que eu possa colocar a minha confiança. Mas a fé é isso, é a certeza no lançamento no que Deus diz, por intermédio da sua palavra, por intermédio do que ele diz, por intermédio da revelação. Mas então a fé
é a nossa certeza na palavra. O que às vezes a gente vê pessoas tentando estabelecer a fé como simplesmente algo que nós estamos crendo, mas que é irreal. É algo que é ilusório, algo que não pode ser estabelecido por meio de uma racionalidade, né? Mas veja, a fé é a certeza na palavra do Senhor, naquilo que Deus diz de si mesmo. Então, logo, é algo racional, né? É uma vontade racional, um ato racional, né? Por intermédio do convencimento do Espírito, né? Nós queremos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diz em Efésios capítulo número 1, versículo 13 e 14, que quando nós ouvimos esta palavra, nós recebemos o selo e o penhor, né, que é o Espírito da promessa, que é o penhor, né, da sua herança. Né? Então, quando nós ouvimos a palavra, nós somos agora convencidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo aplica esta palavra e agora meu coração se torna habilitado a ter fé, a fé em Deus. Agora, não somente uma confiança, mas uma confiança naquilo que Deus diz de si mesmo. Então, a fé seria esse lançamento. E olhe, o escritor de Hebreus vai dizer, né, que por intermédio da fé nós conseguimos entender como os mundos, o universo foi criado. Porque a forma desse entendimento, ele só pode ser entendido por meio da fé. Porque a fé é crer na palavra que Deus disse mesmo. Deus estabelece em sua palavra, na sua mensagem, na sua revelação, que ele é o Criador, o ordenador, aquele que fez todas as coisas. Então nós podemos, por intermédio desse argumento do escritor de Hebreus, entender que a fé, a minha esperança em Deus, pode me nutrir aquilo que eu preciso para entender a criação. Então, por intermédio da fé, nós conseguimos entender racionalmente, né? Porque a fé me leva a razão a crer nisso, né? Então, a fé não é simplesmente crer, né, no nada, mas é crer possivelmente em algo invisível agora, mas algo que é certo de existir, é certo de que existe, porque é Deus. Então a nossa fé é a nossa capacidade, é o nosso ato de crer, de acreditar, de confiar em Deus. E falar sobre fé é algo bastante interessante, né? Porque antes, no início da minha caminhada, da minha fé, eu tinha muitas dúvidas do que era fé, porque fé para mim parecia um conceito muito abstrato de algo, né? E vivendo no século XXI como o nosso, né? Onde nós somos levados a crer em várias evidências que aparecem, nós entramos nas nossas redes sociais e várias evidências de várias coisas são apresentadas, nós botamos em xeque muitas dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, nossas ideias, né? Que nós temos. E uma dessas ideias é o conceito de fé que nós temos, né? Nós achamos que é simplesmente algo que eu não posso explicar, então eu tenho fé nisso. Eu não posso explicar aquilo, então eu respondo com a fé. Não, isso é ter fé. Mas não é simplesmente isso, né? Então, no processo de buscar entender o que é isso, eu não entendia nem a palavra fé, o que danado significava a palavra fé, né? Então, nesse processo de buscar isso, eu fui entendendo que era fé, né? E respondendo essas perguntas, né? De o porquê, o que é isso, o que é aquilo, e por que nós precisamos ter fé, né? Por que isso, né? Então são questões que eventualmente vão aparecer na nossa vida, vão existir no nosso caminhada. Então é necessário que a gente possa entender essas coisas. Que a gente não simplesmente põe uma pedra e dizer, eu não sei explicar isso, mas eu vou procurar evidências, vou procurar coisas que possam me levar a entendê-las. Então, muitas pessoas às vezes se desviam da igreja porque não conseguem encontrar certas respostas, que são respostas às vezes até simples. Respostas que às vezes o seu pastor, o grupo que você faz parte da igreja, não pode lhe dar.
não consegue lidar. Então, esse vídeo ele tá para você que quer entender um pouco desse conceito, um pouco dessa ideia, um pouco desse entendimento, né? Então, a nossa fé é a nossa certeza no Senhor, a nossa confiança que nós nos agarramos nele e confiamos, porque a nossa vida depende disso. Porque o nosso ser foi levado, né, a crer nisso por meio das evidências que nós vemos. Nós olhamos para o céu, e nós vemos o céu e nós conseguimos entender que isso meramente não foi criado, né, simplesmente por causa de um caos caótico, né, porque nós olhamos para ele e nós conseguimos entender que isto só podia ter sido causado por meio de um ser consciente, de um ser que pudesse estabelecer essas coisas, os detalhes que foram feitos, com toda a elegância e delicadeza que foi feito e com toda a harmonia que possui. Então, nós somos levados a crer que existe um Deus, que existe alguém, e que esse Deus, ele nos chama, ele nos busca, ele é aquele que tem por intuito nos levar ao seu redil, nos levar até ele. Então, esse Deus é o Deus que professamos a nossa fé, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós temos fé e confiamos. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe dado a resposta, talvez, de alguma coisa que você queira, a resposta que você estava esperando, talvez. E se você for curioso por mais alguns assuntos, né, sobre essa questão de fé, né, você pode falar com a gente nos comentários, né, e também mandar perguntas, né. Eu possivelmente vou gravar mais vídeos por isso, né. Eu possivelmente vou gravar mais vídeos falando sobre outros assuntos importantes, né. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe dado a resposta, talvez, de alguma coisa que você queira, a resposta que você estava esperando, talvez. E se você for curioso por mais alguns assuntos, né, sobre essa questão de fé, né, você pode falar com a gente nos comentários, né, e também mandar perguntas, né. Eu possivelmente vou gravar mais vídeos por isso, né. Eu possivelmente vou gravar mais vídeos falando sobre outros assuntos importantes, né.